Olá família, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Vamos ter um vlog de férias, vamos viajar os quatro, eu, o meu esposo, a Alana e a Aline, que são nossas duas filhas, e vamos para a França. Temos no nosso itinerário Nice, Mônaco, Paris, cidade e Disneyland. São agora 12h01. Nós podemos ir ao supermercado pegar algumas coisas assim, tipo iogurtes, bolachas. Vamos continuar assim que vai dar mais jeito. Calculo que o supermercado na França seja mais caro, e é tudo euro, né? Do que aqui em Portugal. Então, algumas coisinhas assim, tipo iogurte, bolachas, algumas coisinhas de leite, nós vamos levar. E já está mesmo na hora de nós sairmos de casa, porque o nosso voo é às 14h55. Então vamos pegar agora um Uber para o aeroporto. E nós estamos aí uns 30 minutos do aeroporto. Mas andar com crianças, e hoje é feriado, dia 4 de março, andar com crianças e tudo mais, de preferência sair cedo, que já não é tão cedo assim, mais ou menos 3 horas até a hora do voo, até passar a imigração, e temos mala para despachar, porque descobrimos que com crianças abaixo de 5 anos, elas ganham 2 volumes para o porão. Nós estamos a viajar com uma companhia low cost, então no valor do bilhete só vem um volume pequeno que tem que ficar embaixo do banco. Mas crianças abaixo de 5 anos têm logo direito, além desse volume debaixo do banco, têm direito a 2 volumes de porão. Eu fiquei muito feliz com isso. Já tinha feito as malas ontem, são as 4, né? Já tínhamos feito as malas ontem. E eu hoje fiquei assim a pensar, creio que Deus mesmo que colocou isso no meu coração, que não faz sentido. Ela é bebê, né? A Aline vai ao colo. É bebê, mas pronto, é passageira. Então, só estava a levar 3, porque não sabia se ela tinha direito ou não. Mas pensei nisso e olha, liguei. Afinal, nós já estávamos a ver se íamos pagar bagagem extra, né? E fora de formato, que era para o carrinho, porque assim, né? Estamos a viajar de férias, ainda mais é para passear, andar. E sem o carrinho, levar a Aline toda hora no colo, nas costas, que ela ainda não anda longas distâncias, mas olha, graças a Deus, vamos poder levar o carrinho. E o carrinho ajuda muito, dá para pôr pastas embaixo, a criança fica lá em cima, depois dá para tornar uma alcova, ou seja, caso ela adormeça, fica já aí com a manta, dá para tirar a Aline e pôr a Lana. Então esse carrinho assim, nos ajuda muito, dá muito jeito. Então, graças a Deus, saímos de 4 volumes para tipo 8. Bom, gente, essa é a introdução e ir já passando assim algumas informações que podem ser relevantes para quem quiser fazer férias em família, ou é como é minha primeira vez a viajar nessa companhia. Tive muitas curiosidades assim sobre só se pode levar mesmo um item, ou se podia levar assim uma pasta tira-cola e tudo mais. Daquilo que eu investiguei, às vezes deixam passar, às vezes não. Daquilo que eu investiguei, ou seja, assisti um vídeo no YouTube. Às vezes deixam passar, às vezes não. E também alguns shorts. Então, eu preferi não preparar para mim, mas preparei uma pastinha para a Aline. E o meu esposo também decidiu levar uma pastinha para ele. Entretanto, agora com essa nova quantidade de volumes que eu descobri que podemos levar, estamos cheios de mochilas, porque tem que ser tudo dentro do formato que eles permitem. E não tem mais necessidade nenhuma de levar item pessoal. Então, são estas as coisas que eu tenho que acomodar.
acho que eu vou diminuir uma peça, porque eu tinha poucas peças, depois aumentei por causa dos novos volumes, mas acho que vou diminuir, que é para acomodar isso, que faz mais sentido para as crianças ao longo dos passeios e tudo mais. Well guys, a Alice agora está a testar as bagagens. Essa aqui é a que eu desconfiei que não entraria. É a que não está mesmo a entrar. Mas é que não está mesmo a entrar. Darem respeito. Não, essa entrou. Essa é a tua, Bia. Não sei. O problema, pessoal, é que são coisas de inverno. Tipo, tem uma pasta que só tem pijama, mas muito volume. Qual é? Essa aqui não tem quase nada, só o meu pijama e toalhas. Está bem leve. Aqui está cheio de fraldas descartáveis. Cada mala só pode ter 10 quilos e tem que caber aqui. E a pasta já está no lugar certo. Não está. Está. Diminuímos e aumentamos aqui onde só tem pijama e fraldas descartáveis. E agora essa também ficou cheia, mas tá bom. Deu tudo certo. Gente, apesar do que o senhor está a falar, né? Nada melhor que um bom perrengue de aeroporto para afastar o calor do inverno. Enfim, eu entendi mal a informação sobre as pastas. Realmente as crianças têm direito a 2 volumes de porão, mas são bagagens fora de formato. Então só o carrinho é que foi. Mas graças a Deus temos familiares, temos rede de apoio. Então ligamos para alguém, fizemos uma seleção aí das pastas que não iam. Muito barulho, devia te esperar para falar, né? Ligamos para um familiar nosso. Como eu ia dizendo, só conseguimos despachar o carrinho, mas já está de bom tamanho porque vai ser muito útil. Agora, quer dizer, eu esperei pararem de falar, começaram a falar de novo, mas isso não incomoda muito. Fiz aí uma seleção. Enfim, muitas das coisas que eu aumentei tiveram que ficar e ficou essencialmente a bagagem das coisas que eu já tinha preparado ontem e uma pasta extra para a Aline que deu para colocar algumas coisas, mas muito provavelmente vamos ter que comprar fraldas descartáveis e aqueles iogurtes, etc. Tudo isso ficou. Mas pronto. Vamos lá para as próximas coisas boas e perrengues também, gente. Não há perfeição, só vida real. Mas eu estou muito, muito feliz, muito agradecida a Deus e ao Senhor, meu marido. E é isso. Uma semana a ouvir outras línguas, respirar outros ares.
Espera, Aline, espera, vai. 1, 2, 3, já. Vai, Aline. Atira, Aline. Atira. 2, 3. Eba! Essa é leve. Sim. Espera, Aline, toma. Toma, filha. 1, 2, 3. Eba! Aline, fecha a porta. Olá, amigas. Depois de muito tempo sem dar uma palavrinha aqui no vlog. Mas para vocês nem tanto, porque eu não gravei muita coisa. É o vlog da mami, filha. É uma peça. Isso o que, mamãe? Ontem, quando chegamos em Nice, fomos até a casa dos nossos amigos, que é em Camp Martin. E aquilo é uns 40 minutos de comboio de Nice. É um ambientador, para ficar um cheirinho bom na casa de banho. Então, fomos para lá, passamos o dia hoje lá perto, naquela costa maravilhosa, azul. Hoje caminhamos por 2 cidades e por mais um pouco chegávamos à Itália. Mas vamos deixar para ir à Itália mais noutros dias. Estamos a falar assim, de ir à Itália, como se estivéssemos a falar de ir numa esquina qualquer. Mas vamos deixar para ir à Itália depois. O que é que acontece? Lá em casa dos nossos amigos tem obras à estação e tudo mais. Então não tem muitos comboios em horas assim mais mortas. E o nosso comboio amanhã para Paris é às 5h58 e sai daqui de Nice. Então tivemos que arranjar um alojamento para podermos estar agora aqui onde estamos, perto da estação de Nice, para estarmos no comboio às 6 horas e partir para Paris. Então, como não tinha assim comboios lá às 4 da manhã, por exemplo, a opção que nós tivemos que arranjar, né, recorrer, a ideia que tivemos é esta, de sair já de lá, de Camp Martin. É Camp Martin? Menton, é o quê? O que eu estou a falar? No Camp Martin, era uma cidade perto de Menton. Só que eu esqueci o nome. Mas pronto, estávamos lá
e tivemos que vir já para aqui agora lá para as 20. Saímos de lá às 20h40, chegamos aqui, saímos da estação de Carnolé às 20h40, chegamos aqui às 21h10 e 15 mais ou menos. E viemos aqui para o nosso alojamento a pé, são aí uns 25 minutos a pé. São aí uns 25 minutos a pé, porque estamos com criança, então temos que andar no passo da Alana, empurrar carrinho, para isso, para aquilo, porque quer pular, porque para fazer birra, porque não sei o que. Então nos levou aí uns 25 minutos, sendo que no Maps dá para ir 16 minutos. Mas pronto, quer dizer que amanhã temos que sair daqui às 5h10 no máximo, para chegarmos lá às 5h30, 5h40, porque 5 minutos antes das 5h58 o comboio já fecha o embarque e às 5h58 sai. Por isso é que estamos aqui. Já preparei todas as coisas, porque eu só vou tomar banho amanhã de manhã mesmo. Não gosto muito dessa experiência de tomar banho à noite. Até passar a noite, de manhã já dá vontade de tomar banho de novo, por alguns motivos. Mais de banho de manhã do que à noite. Me acorda melhor. Então amanhã vou ter que acordar às 4 da manhã para tomar banho, vestir e ver se saímos daqui no máximo às 5h10. As meninas vão de pijama mesmo. Depois chegamos em Paris às 11 da manhã e a escolha desse horário é mesmo para podermos chegar em Paris ainda a tempo de aproveitar o dia. Depois, o nosso alojamento é numa outra cidade, em Chessy, penso que é assim que se diga, Chessy, que é já perto da Disney. Então, vamos passar o dia em Paris, depois vamos para essa cidade, Chessy ou Marne-la-Vallée, acho Marne-la-Vallée, que é já perto da Disney. E é isso, gente. Agora, cortei as minhas tranças porque estava sentindo muito peso na minha cabeça. E mesmo assim, quando eu faço puxinhos com as tranças, depois de um tempo desfaço porque o peso está me incomodando. Então agora eu vou comer. Hoje fomos também a um supermercado. Com licença ali. Hoje fomos a um supermercado, fizemos algumas compras assim já de frutas e iogurtes, para preparar algumas refeições, algumas sandes, e amanhã vamos novamente para cozinhar no nosso alojamento e para preparar assim os lanchinhos que vamos levar para o parque da Disney, de maneiras a não ter que comprar sempre comidas e acabar por gastar mais. Então, acho isso importante para donas de casa em geral e para pessoas que andam com crianças. Os preços do supermercado não estão muito diferentes daquilo que são os preços nos supermercados de Portugal hoje em dia. Por exemplo, 1 kg de banana em Portugal já está 1,20 €, aqui está 1,99 €. Ovos, 6 ovos, em Portugal estão tipo 2,70, 2,80, aqui está 2,88. Hoje, como estávamos a andar acompanhados, não gravei assim a falar muito. E amanhã, quando passarmos no supermercado, vou ver se mostro algumas coisas, assim, alguns preços, para quem tiver interesse em fazer esses estudos. Em termos de comprar comida para cozinhar, eu acho que sai sempre mais em conta, para não estar sempre a ir aos restaurantes. E também por causa das crianças, acho que comida de casa acaba por ser mais nutritiva, dependendo daquilo que cozinharmos, né? Então pronto, para não estar sempre de festa em fast food, tem que fazer algumas refeições, porque vamos ficar uma semana, é muito tempo para ficar a saltitar de fast food para fast food. Mas amanhã acho que eu quero almoçar na McDonald's. Pela hora que vamos chegar também, batia um McDonald's, passeávamos, depois íamos às compras, íamos para o alojamento para cozinhar, dormir e tudo mais, que o dia seguinte vamos à Disney. Então é isso, gente. Esse é o resumo do primeiro dia. Estou bem cansada. Trouxe uma marmitinha com o estrogonofe que preparamos. Tem frutas, coisas assim, maçãs.
Vou comer e vou deixar elas brincarem, pois já são 22 horas. Mas como amanhã vamos estar no comboio das 5 às 11, vou deixar elas dormirem mais tarde possível, que elas conseguirem, ou que eu conseguir ficar à espera que elas dormam, para depois ver se dormem a maior parte da viagem. Se dormimos, né? A casa de vamos virou parque de diversões. Isso, gente, vou dormir. Amanhã atualizamos mais. Bom, gente, este é um comboio muito grande. Nós estamos a fechar de lá de trás para encontrar a nossa carruagem, que é a 2. E tivemos que andar bem rápido para chegarmos tipo 10 minutos antes, porque com o carrinho tivemos que subir elevador, descer elevador, e esse rolê de vir até a carruagem não ia dar certo em 2, 3 minutos. Então tínhamos mesmo que chegar cedo, até porque as portas do comboio fecham 5 minutos antes da saída, né? Conseguimos chegar a tempo, encontrar a nossa carruagem e encontrar os nossos lugares. O meu plano de que as crianças continuassem a dormir, como podem ouvir, não deu certo. Só que eu não vou dar bolacha a ninguém às 5 da manhã, né? Talvez iogurte. Conseguimos chegar a tempo, encontrar a nossa carruagem a tempo. Agora as crianças estão bem despertas, mas espero que voltem a dormir o quanto antes. Vão tomar iogurte. A companhia que nós estamos... Obrigada. A companhia que nós estamos chama-se WeGo, e online mesmo vocês podem ver os trajetos e os preços. Uma preocupação que eu tive também é sobre o clima, já que Portugal é um dos países mais quentes da Europa. Espera só um pouco, filha, o papo já vai te dar. Se não o mais quente da Europa. E eu agasalhei muito, tanto a mim como as crianças. Mas no tempo que estávamos na rua, ou que estivemos na rua, Alena, só um minuto, filha. Ok. Dizia que estava preocupada com a possibilidade de passarmos frio, mas na rua, em movimento, principalmente nesse dia ensolarado que tivemos ontem, e na cidade em que estávamos, estavam 16 graus. É uma cidade mais quente que Paris, e Paris é mais quente que a cidade onde fica a Disney. Mais frio. Sim. Então, estamos aí para um ponto mais frio e depois vamos para outro ponto mais frio ainda. Mas até agora, não estamos a passar frio, porque todos os transportes e residências ou alojamentos têm uma boa climatização, então a pessoa não passa frio, até pelo contrário, com os pijamas assim muito pesados de inverno que trouxemos, até acabamos de passar calor, principalmente a Aline, que transpira muito, tem que dormir com tecidos mais leves, então o frio até agora não está a ser um problema. Bom, vamos lá, são 6h05 mais ou menos, e o comboio chega em Paris às 11. Ainda está a andar a uma velocidade suave, mas penso que depois de chegar a uma certa linha, que não seja essa linha assim dos comboios comuns ou da cidade, vai andar mais rápido. Esse é o que eu estou a pensar. Então é isso, gente. Vemo-nos em Paris, ou se aparecer algo mais relevante assim para gravar, eu gravo. Caso não apareça nada, vemo-nos em Paris. Gente, já em Paris, primeira paragem foi um supermercado para comprar água. Vocês não imaginam o show que a Aline nos deu, porque a água acabou.
Ontem, quando fui ao supermercado, esqueci de comprar água e paguei caro por isso. Então a viagem não foi nada fácil. Agora eu estou aqui na paragem do metro para descobrir como carrego para nós andarmos o dia todo e só depois é que vamos começar a nossa programação. Chegamos a 30 minutos, estávamos aí a descobrir um supermercado e a descer do autocarro com crianças, carrinhos e por aí. Acho que a fila é esta. Ai, um dia, 2 dias, 3 dias. As crianças de 3 anos para baixo não param, graças a Deus que as nossas crianças estão aí dentro. Mas eu estou a pensar em pegar este porque o valor é quase o mesmo de um dia. Só não sei se como turistas vamos conseguir pegar este para nós os dois. Ou sim, não tem muita diferença se eu ver quais são as zonas que temos que andar. Mas acho que era melhor ver isso e pronto, mas não sei. Vou analisar, mas esses são os preços. Subway surf da vida real, mano. Ai, que tá fazendo? Bora fazer as compras para o jantar aqui no Franprix. Se falares outra coisa, não vão te explicar bem onde é. Mas pronto, né? Já aprendi como se diz. E também estamos a usar os mapas dos telemóveis. Depois daqui, estamos bem perto do Arco do Triunfo. Depois vamos para a Torre Eiffel e vamos rumar para o nosso alojamento. E ainda são 17 horas, o que é ótimo. Vai dar tempo de descansarmos, recolocar as energias para amanhã irmos para a Disney. Vem, Lana. Estou aqui com a Lana. O papi foi dar volta com o carrinho. Eu e a Lana viemos por umas escadas. Passa, mamãe. Olha, gente, acho que isso até está mais barato que o que eu comprei em Portugal. O valor que as minhas irmãs compram lá no Indiano. É muito boa essa marca. Tu não, tá bom?
Já em casa, mais ou menos instalada, mais ou menos mais para mais. E agora, com mais calma, vou tirar aqui uns minutos, uns 10 a 15 minutos, acho que é muito, né? Mas pronto, para contar melhor a experiência desde o embarque, a companhia aérea, a estadia, os transportes, os preços, algumas dicas, assim, do que eu achei que foram erros e acertos numa viagem familiar, uma vez que fomos os 4, eu, meu esposo e as nossas 2 filhas, uma de 3 anos, outra de 1 ano e 6, 7 meses, acho que 1 ano e 7 meses, e fizemos um itinerário que incluiu várias cidades. Então, nós fomos para Nice, depois de Nice saímos de comboio de Nice para Paris, e esta viagem de comboio levou 5 horas, quase 6. Neste dia que chegamos em Paris, passeamos por Paris, porque o nosso alojamento não era em Paris, era em Nanterre-le-Mont, algo assim, que eu vou escrever. E esse Nanterre-le-Mont dizia lá no booking que era a 15 minutos da Disney. Então, como nós queríamos ir para a Disney, nos acomodamos lá. Só que é perto da Disney, perto, 15 minutos de carro. 15 minutos de carro, 20 euros de Uber. 20 euros de Uber, ida e volta, 40 euros de Uber. Então não foi isso que aconteceu. Nós preferimos ir de transportes públicos e tínhamos 2 opções a partir do nosso alojamento, que dava cerca de 1 hora de viagem, que era apanhar 2 transportes públicos, um do nosso alojamento até uma outra paragem, depois da paragem até a estação da Disney, ou andar 25 minutos até essa paragem e depois apanhar outro carro. E nós usamos essa segunda opção porque entre tempos e contratempos, na hora de sair de casa, perdemos o horário do transporte que passava lá perto de casa. Então tivemos que ir a pé, mas chegamos na Disney mais ou menos ao meio-dia e até ao final, assim, da tarde, 18, 19 horas, já estávamos despachados. E como temos que ainda ir para o supermercado, ir para o booking, o alojamento e fazer o jantar, não ficamos na Disney até às 21 para ver o fogo de artifícios. Então é isso, se vocês quiserem ficar na Disney até às 21, deixem tudo preparado, o mais encaminhado possível, caso queiram comer em casa, ou tenham já em mente onde é que vão jantar, porque às 21 ir mais procurar o que é que vai ser o jantar com crianças não é muito fácil, não é o ideal. Depois a que horas vão comer, a que horas vão dormir, etc. Então vamos lá recapitular. Primeira coisa, a viagem com a EasyJet não tem muito conforto, mas a viagem desempenha o papel, né? O transporte desempenha o seu papel, que é nos tirar de um local para o outro em 2 horas. Não serve em nada, tu tens que comprar se tu quiseres. E os preços eram tipo entre 3 a 12 ou 20 euros. Tem lá uma revista no avião em que tu escolhes e não tem nada demais, tudo lá se paga. Queres levar mais que uma bagagenzinha? Se for para meter na cabine, pagas. Se for para pôr no porão, pagas. Mas graças a Deus, as crianças têm direito a 2 volumes que são assim, carrinho, cadeirinha, porta-bebê. Não é mala com roupa. Não é mala com roupa. Lá fomos. Uma coisa sobre a EasyJet que nos prejudicou no regresso, já que perdemos o voo. Os portões de embarque são distantes do local da imigração e tu giras quase todo o aeroporto. Isso já estou a notar que é recorrente em companhias que cobrem menos e que não oferecem. Companhias que cobram menos e que não oferecem, nesse caso, grande conforto. É aquela coisa, mesmo só um meio de transporte. Então, não convém pensar que vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vão cedo com as vossas crianças.
passem a imigração cedo e sentem no portão de embarque cedo. Porque senão pode ter muitos imprevistos e não é a mesma coisa você sozinho tirar a roupa, tirar o cinto e passar aquilo tudo com crianças, depois vais tirar comida, vais tirar iogurte, se tem leite em pó, se tem não sei o quê. Depois pedem para analisar, tens que vestir as crianças na imigração. Então não deixem para passar a imigração em cima da hora. E para procurar o portão, tipo, perto da hora do embarque. Façam isso com mais ou menos 1 hora de antecedência, ou mais, se possível mais. Lá chegamos em Nice, super tranquilo, fomos até o sítio onde nós íamos ficar alojados. O clima recebeu-nos muito bem lá em Nice, em Cap Martin, Roquebrune, Menton, aí nessa zona. Então no primeiro dia nós passeamos, estava um dia ensolarado, estava quentinho, não passamos frio nos primeiros 5 dias, tanto em Nice, em Cap Martin, em Morton, em Carnolés, como na Disney, na ida e no regresso. Só passamos frio nos 2 últimos dias, e isso estou a falar de... A nossa viagem foi de 4 a 11 de março, então só no dia 10 e 11 é que esteve assim um tempo chuvoso e 13 graus, assim mais frio, sem muita luz solar. De resto, nos primeiros dias, França recebeu-nos super bem, o clima estava muito bom, o interior dos transportes e das casas são aquecidos, de maneiras que mesmo quando tu estás no exterior, acabas por não passar assim tanto frio. Sinceramente, eu passo mais frio aqui em Portugal do que na França. Prova viva, estou aqui sentada com meu balãozinho de água quente. Então, o clima nessa época do ano, pelo menos, gostamos muito. A experiência foi 100% boa em relação ao clima. 100% não, por causa dos últimos 2 dias, mas 90% ótima. A viagem de comboio ficou para aí 180 euros, a ida e a volta. Então, o comboio não é assim tão acessível, eu acho. Aqui em Portugal eu também não gosto muito de viajar de comboio, eu prefiro ir de autocarro. Só que de Nice para Paris, de autocarro são 10 horas. Então preferimos ir de comboio para encurtar esse tempo. E deu para aproveitar o dia, mas Paris não é nada preparado para as pessoas andarem com carrinhos de bebê ou com cadeiras de roda, para mobilidade reduzida. Então nós passamos mal com o carrinho, com a criança no carrinho e as pastas, a subir e descer as escadas do metro, porque não tinha elevador. Só encontramos elevador quando estávamos a regressar, e isso na estação que ia para o aeroporto e na estação que ia para essa que ia para o aeroporto, pronto, vamos assim dizer. Então, se vocês fizerem isso, ou tem que ter um sítio para deixar as pastas, para passearem à vontade, levem um porta-bebê, um pano para pôr o bebê nas costas, só que o carrinho dá mesmo jeito, porque é muito tempo a andar, com mais criança no colo, mas se for para contar com metros, vão mesmo ter essa dificuldade em relação aos elevadores, aos carrinhos de bebê e tudo mais. O custo de transportes, eu vi que um bilhete diário estava a 30 euros por pessoa. Então, quer dizer que se fosse a pagar isso, eu e o meu esposo íamos pagar 60 euros. Sendo que isso porque as nossas filhas não pagam ainda, porque a Alana tem 3 e a Aline está abaixo de 3. As crianças a partir de 4 anos já pagam. Então, eu preferi comprar os 2 bilhetes, cada um tipo a 2 euros, e paguei 4 viagens, cada viagem a 2,5 euros. Então deu 10 euros de viagem para cada um, 20 euros, e 2 dos bilhetes. Então eu paguei 24 euros. Nesses 24 euros nós conseguimos apanhar o metro ali perto da estação de Nice, de Gare de Lyon, né? Estação de Lyon. Conseguimos sair de lá até o local mais próximo do metro, né? Até a paragem de metro mais próxima da Catedral de Notre-Dame. Depois andamos da Catedral de Notre-Dame até o Museu do Louvre a pé, uns 25 minutos. Depois do Museu do Louvre, apanhamos o metro e fomos até um ponto perto do Arco do Triunfo.
E do Arco do Triunfo fomos até a Torre Eiffel, para ir também uns 35, 40 minutos a pé. Podíamos ter apanhado o metro também do Arco do Triunfo até a Torre Eiffel, mas eu achei que era perto, tipo, insisti, então fomos só já a pé. E depois quando saímos da Torre Eiffel já era o final do dia, então nós passamos do meio-dia até às 19, 20 horas a passear por Paris. Depois disso é que fomos para o nosso alojamento. Para ir para o nosso alojamento também andamos de metro primeiro até uma estação de comboio, depois é que pagamos o bilhete de comboio para o local que nós íamos, na cidade que nós íamos. Depois chamei o Uber. Então, os 24 euros que eu paguei de transportes deram para nós fazermos esses todos os passeios. Quando fomos para a cidade, depois voltamos para Paris, os nossos passes ainda tinham viagens. Então, este mesmo carregamento que eu fiz compensou muito e deu para nós apanharmos metro até chegarmos na estação de Lyon para voltarmos para Nice. Porque acho que funciona assim como aqui quando... Não, acho não. Funciona como aqui quando tu entras, se tu não sais e não validas novamente, não gasta outra viagem, gasta a mesma viagem. E acho que dura 1 hora cada validação, mas isso não tenho certeza, mas eu acho que dura. Então, os 24 euros compensaram muito, uma vez que se fôssemos a pagar o pacote diário, íamos gastar 60 euros e no dia de voltar, que precisamos de andar novamente por Paris, íamos precisar de pagar novamente a viagem. Então, esse carregamento por viagem compensou. Só acho que eu programei tudo muito em cima, uma coisa em cima da outra. Chegamos dia 4, passamos dia 5 a passear, dia 6 viajamos, dia 7 fomos a Disney, dia 8 voltamos. Acho que é muita coisa em cima da outra, muitas viagens de muitas horas com as crianças, e isso foi nos deixando a todos, né, mais cansados, mais aborrecidos, principalmente as crianças. E no comboio eu não dou, nem no comboio nem lá nenhum, eu não dou telas. É só, elas às vezes assistem em casa, mas essa coisa assim de dar sempre o telefone, o tablet, o iPad, não é algo que nós façamos. Então nós aturamos mesmo choro, barulho, birra, brinca um pouco, dorme um pouco, enfim. Então, se calhar, fazer um programa mais child friendly, tipo amigo para as crianças, mais agradável para as crianças, tipo, acho que assim, se for mais para ir com crianças, melhor ficar só num sítio, fazer o que é possível naqueles sítios, não fazer muita coisa em um só dia, tipo viajar, passear, dia seguinte tínhamos a Disney, dia seguinte já tínhamos que voltar. Mas foi a programação que nós acabamos por fazer e também acabou por ficar mais dispendioso. Mas o que acontece também? Nós íamos viajar só os dois, só que a nossa rede de apoio teve que se ausentar do país também, e também começamos a calcular que uma semana, eu nunca fiquei uma semana longe das minhas filhas, já ficaram do pai, mas longe de mim não. Então, acho que eu própria ainda não estava pronta, elas também se calhar não. Então mudamos todo o nosso plano e tivemos que ir com elas, aí inserimos a Disney, aí inserimos Paris, porque no plano inicial nós só íamos a Nice, Mônaco, Itália, que é já ali perto, e era uma cena assim mais a 2, só que teve que ficar a 4. E pronto. Preços do supermercado não são muito diferentes, apesar de que sim, são diferentes, porque ainda anteontem ou ontem fomos às compras e com 100 euros, pá, deu para fazer uma cena aí. Dizia eu ao meu esposo que não mais voltarei a reclamar dos preços em Portugal. Aquele coisa de pipocas doces do cinema, que nós compramos o pequeno a 13,90, lá tipo já são 6 euros. Eu sou uma fiel consumidora de pipocas, então comparei o preço da pipoca e de outros itens também. Então acaba por ser um bocadinho mais dispendioso, principalmente para nós que saímos de Portugal, com ganhos de Portugal, para esses outros países. Tanto que quando eles vêm para aqui, né, o resto da União Europeia vem para Portugal, acabam por aproveitar muito mais porque vem tudo como sendo mais barato. Então, ir preparado para isso. Nós acabamos por fazer as nossas refeições em casa, fazer compras de supermercado para preparar lanches, sandes, iogurte, sumo, água
e refeições mesmo. Até porque no McDonald's, se forem 4 pessoas, já são 30 euros. E aí, na McDonald's só fomos, acho que fomos 2 vezes, mas na primeira vez que fomos, pronto, surpreendeu-nos um pouco. E nós todos, 2 Happy Meals e 2 menus, ficou já 30 euros, acho que eram 28 e aí alguma coisa. Então, Por aí. cada vez que nós íamos ao supermercado, gastávamos cerca de 25 para comprar-se pão, frios, iogurte, leite, bolachas, um fresco e massa, tipo ou para fazer estrogonofe, arroz, etc. Gastávamos 25. Então, em uma sentada, gastar 28 na McDonald's, não estávamos de acordo com isso. Mas pronto. A perda do voo, da TAP. Ah, sim. E por fim, então, voltamos, fomos para Nice, saímos de Nice, fomos para Paris, voltamos de Paris, passamos aquele tempo todo no comboio, foi bem cansativo. A viagem de regresso foi mais cansativa, acho que demorou mais, porque era tipo, foi das 16 até as 22. Outra coisa, a questão dos transportes nas cidades mais assim do interior ou pequenas, nós tivemos dificuldade, como tínhamos que apanhar comboio às 5 horas e onde nós estávamos não tinha comboio de lá para Nice, então tivemos que arranjar um alojamento para ficar lá uma noite antes. Então convém vocês estudarem isso, a questão dos horários, dos transportes, ver se é viável, ou se vocês vão ficar já num sítio, perto da estação de comboio, ou se, caso vocês decidam, né, viajar também de comboio, para não ter tantos imprevistos assim. Mas já nós... fazer um planejamento assim, tipo 3, 4 meses antes e ver já todas essas situações, porque se for assim à última hora, muita coisa pode sair. E além disso, com planejamento também, muita coisa pode sair do... Sim, mesmo com planejamento, imprevistos acontecem, né? Então, corre mesmo perguntar bem, se vocês tiverem já uma pessoa que está lá, perguntar, pedir para a pessoa também se informar, porque é sempre melhor, principalmente porque nós já estamos a andar com crianças, né? Uma coisa, eu e meu esposo, se fôssemos só nós, íamos pegar, ou íamos antes, né? Íamos pausar mesmo na estação, talvez sim, talvez não, mas talvez, né? Só que quando você já está com crianças, há coisas que você já não vai se aventurar a fazer, então você vai ter que procurar mais estabilidade, então requer mesmo maior responsabilidade e organização. Então perguntar, se informar, por isso que eu também estou aqui a tirar esse tempo para estar a falar essas coisas todas, para quem realmente quiser ter essa experiência de viajar com crianças. Epa, quem tem criança mesmo já sabe tudo que eu estou a falar, mais ou menos, né? Mas só para reforçar, se informem bem, se preparem bem e façam as coisas com antecedência. Por fim, né? Fomos nós... Em França tudo se paga, até para ir fazer xixi. Sim, na França tudo se paga, até para ir fazer xixi, as coisas de banco são 1 euro para entrar. Até no shopping, uma coisa na estação, mas até no shopping, essa me surpreendeu, sinceramente. Até no shopping, pelo menos no shopping que fomos, né? Fomos ao Westfield Forum. E não fomos a muitos shoppings pela primeira vez, estamos de parabéns. Fizemos o nosso turismo por locais turísticos, não fomos de shopping em shopping. Estamos de parabéns, estamos a evoluir. Então, até nesse shopping que fomos só no dia de regressar e passamos lá para ver só e deu tempo, né? Tínhamos esse tempo. E até no shopping, para entrar na casa de banho, pagava-se 1 euro. Por fim, gente, sobre a viagem de regresso com a EasyJet, perdemos o voo mesmo só nessa coisa de passar a imigração. Saímos da imigração, o elevador que nós íamos apanhar com o carrinho não estava a funcionar. Tivemos que sair do elevador, ir pelas escadas com o carrinho, depois andar o portão lá no outro lado do aeroporto. Nós a chegarmos no portão, a moça a sair a nos perguntar: vocês estão aí para esse voo da EasyJet? Ah, sim. Não vão, porque eu já fechei o portão, acabei de fechar. Não vou abrir, vocês têm que ir embora aí assim. Eu implorei ela nada, fomos numa outra que estava lá parada no portão, não abriu mais, nem tentou ligar para ninguém, eu lhe pedi ajuda, não tentou ligar para ninguém, não tentou contactar ninguém, não perguntou nada a ninguém, simplesmente disse, não vou poder fazer nada. A outra que veio também, ela explicou, está aí, perderam o voo, a outra fez assim. Quer dizer, cumpre aquilo que a minha irmã me avisou, que essas companhias de low cost fazem de tudo para tu gastares mais dinheiro. De maneiras que perdemos o nosso voo. O voo saía às 12h45. Nós chegamos, né, cruzamos com essa moça, eram 12h32.
E fiquei lá e eu vi que o voo só embarcou, ou só decolou às 13h20. Acompanhamos também outros voos a abrirem, fecharem os portões de embarque e decolarem, e vimos outros voos que o voo saindo às 18h05, eu vou vos explicar porque é que ficamos no aeroporto às 18h05, até às 18h05. O voo saindo às 18h05, eles só fechavam mesmo aquilo às 18h05. É claro que isso faz com que o voo saia um pouco mais tarde, mas tipo, acho que quando nós chegamos ainda tinha pessoas a descer o corredor para entrar no avião. Mas epá, não passamos mais e também não compramos mais bilhete com a EasyJet, porque tipo, eu sou colérica. Então não espera me fazer algo e tipo, não é rancor, mas aquilo vai me marcar. Só sou mesmo cristã, só O teu cristianismo tem que sobrepor o teu clericismo. sim, o meu cristianismo vai sobrepor, porque eu vou chegar lá. Só que o que aconteceu? Tivemos que comprar outros bilhetes. Lá está, podíamos nos atirar numa Flixbus, íamos chegar no dia seguinte às 18 horas, então íamos fazer mais de 24 horas de viagem. Só que, se 5 horas de viagem com as crianças já foi o que se viu, nós já estávamos numa situação ali, tipo, todas as fraldas que eu levei, quer dizer, já estava tudo contado para nós sairmos dali naquela hora. Ela já estava na última fralda. Como é que eu ia fazer mais uma viagem de mais de 24 horas de autocarro com as crianças? Então compramos outro bilhete que custou um balúrdio e não ofereceu grandes condições diferentes do que a EasyJet, razão pela qual voltarei a viajar com a EasyJet só quando necessário. Primeiro vou ver outras Ryanair, outras que também são low cost. Mas pronto, compramos bilhetes da TAP que custaram tipo o dobro do valor que custaria com a EasyJet. Novos bilhetes da EasyJet, porque também adaptar o bilhete ou fazer alterações na EasyJet, vais pagar primeiro 130 euros porque queres alterar, depois vais pagar a taxa existente porque queres para ver, né, se tu for, tipo, tem lá de taxas de alguma coisa, e tanto que, como nós íamos a Nice primeiro, Paris foi um arranjo, nós não nos deu jeito de mudar o nosso bilhete, tipo, ou para aterrar em Paris, ou para sair de Paris para Lisboa, porque tudo isso ia custar, tipo, 70 euros por pessoa só de taxa de alteração, depois o preço do bilhete no novo voo. Como é que isso não faz sentido nenhum? Então, quer dizer, para eles faz sentido porque estão a nos mamar os euros, né? Mas pronto, então não deu para fazer isso e também não compramos mais com a EasyJet. Na EasyJet acho que só teria voo dia seguinte, mas no mesmo dia tinha um voo às 17h55 da TAP. Então ouvimos 17h55. Só saímos de lá às 22 horas. O clima estava mal, tanto aqui em Portugal como lá na França. Depois o voo que era para 17h55, primeiro adiaram para as 18h10, depois para as 19h20, depois para as 19h30. 19h30 lá começamos a embarcar, 20 horas, 20h30, o avião girou, voltou para perto do aeroporto, porque não havia condições de decolar devido a condições climáticas. Abasteceram de novo, também não havia condições climáticas para abastecer de novo, então até esperamos abastecerem de novo, depois abasteceram, só às 22 é que decolamos, chegamos em casa à meia-noite. Então esse dia foi super cansativo, estressante, as fraldas acabaram, os iogurtes acabaram, os lanchinhos acabaram. Como o voo ia cair aí no horário do almoço, levei uma massa para o almoço e foi o que ajudou mais ou menos, né? Mas tivemos que comprar de coisas assim, bolacha, água, batata frita, coisas assim para... Os hot dogs. Hot dogs, chocolates, enfim, tivemos que comprar várias coisas que já não estavam no plano, porque acabamos por passar o dia todo no aeroporto, porque perdemos o voo e porque o nosso voo foi constantemente... foi atrasando, né? E olha que nessa vez chegamos bem cedo, passamos a imigração, localizamos o portão de embarque, que também era lá no fundo do aeroporto, e lá estávamos nós, e o voo começa a ser adiado e adiado e adiado. Mas pronto, depois voltamos para casa e o balanço é positivo. Então, na próxima vamos ver se viajamos só os dois. Outra próxima, quando for para viajar com crianças, eu estou a pensar assim, tendo em memória as férias que fazia antes, quando eu era criança, e com a minha mãe, com outros primos e tudo mais, né? Outra família também, várias crianças.
era assim, irmos para um sítio que tem piscina, tem parque e não te obriga tipo a sair de lá, porque essa coisa de bater perna, mais vale ir mesmo só gente adulta, disposta a andar ou que entende mais ou menos o que é que estamos a fazer. Apesar de que elas aproveitaram, observaram, brincaram, elas são crianças muito interativas, mas não é uma atividade assim, ir ver a Torre Eiffel, não é uma atividade que encanta uma criança, né? Mas a Disney sim. Yeah. Então é isso, gente. Eu ia dizer alguma coisa, só que esqueci. Mas foi isso, o saldo é positivo e é isso que eu ia dizer. Nós, quando éramos em família, íamos assim a esses sítios tipo o Chacate, e eram cenas fixas, dava para as crianças se divertirem, dava para sair para passear, mas tínhamos a nossa comunidade e não afunilávamos tanto as coisas que queríamos fazer. Então, vamos concluir o vídeo por aqui. Espero que este diálogo e estas dicas vos ajudem caso vocês façam uma viagem de férias em família. Agradecer a todos os nossos amigos e familiares que nos apoiaram, nos socorreram mediante todas as situações que foram surgindo, os nossos amigos que nos acolheram lá em Nice, os nossos... Eu não mencionar muito detalhadamente, senão qualquer dia pode ser que me cancelem e vão começar a puxar as pessoas e eu não gosto disso. Enfim... o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e que as dicas vos sejam úteis. Que Deus vos abençoe, não deixem de sonhar em fazer viagens, férias familiares, não ponham na vossa cabeça que não é possível, é que vai custar muito, não, mas contem com a graça de Deus, recebam isso pela fé, planejem e deem um passo de fé e Deus vai criando o chão para vocês pisarem, tá bom? Não esperem tipo tudo estar perfeito, mas quanto mais planejamento, melhor. Então é isso, gente. Beijinhos e tchau.